Olá, amigos da TV O Impacto, com que alegria estamos de volta com você. Meu amigo internauta, muito obrigado a você que nos acompanha e eu convido a você, fique até o final do vídeo. Muitas vezes aquele assunto primordial, aquele detalhe, você está querendo saber, vem no final da entrevista. Então, fique atento aí, vamos acompanhar até o final. Estou recebendo hoje aqui, mais uma vez, com muita alegria, o presidente da OAB de Santarém, doutor Ítalo Melo. Prazer em recebê-lo de novo, doutor. Sempre que o senhor vem aqui é para abordar assunto realmente que a população está aí interessada em saber, porque normalmente são assuntos que estão diretamente ligados ao interesse do cidadão. Então hoje eu estou aqui agradecendo a sua visita porque o assunto é lockdown. Nós estamos aqui vivendo em Santarém e me parece que a atividade a advocacia é considerada como uma atividade essencial. Tá? Bem, por ser atividade essencial, o profissional está livre para desempenhar a sua atividade, mesmo com lockdown. Porém, aí que vem a questão, a OAB do Pará, e no caso a subseção de Santarém, estão com uma dificuldade em relação a esse procedimento, ou seja, a essa autonomia para o profissional da advocacia exercer o seu trabalho nesse período. Qual é o entrave? É a provocação através da atitude do sistema penitenciário. É isso? Então eu queria que o senhor levasse aí a informação a todos os seus colegas e à população de modo geral, porque me parece que vocês estão entrando com uma ação para tentar reverter isso aí. Exatamente. Antes de tudo, agradecer, Oswaldo, mais uma vez o convite para a gente estar aqui no Jornal Impacto. É sempre um prazer, uma honra a gente poder conversar com vocês sobre assuntos de interesse da advocacia e da população santarena. Você tem razão. Em relação ao lockdown, nós temos um posicionamento da nossa instituição bem consolidado. Em que sentido? Nós entendemos a necessidade do lockdown. Nós, como toda a sociedade, também sofremos os efeitos dessa pandemia. E nós defendemos as medidas de prevenção. Elas são duras, mas necessárias, né? O que nós temos orientado a advocacia? Nós temos orientado a advocacia a seguir as medidas de prevenção. Manter o distanciamento, higienizar as mãos, usar máscara. Essa doença é uma doença que ela não tem ainda um tratamento, né, que seja consolidado e reconhecido, mas ela tem prevenção. E a gente tem procurado orientar os advogados a tomar essas medidas e a divulgar isso, porque as pessoas querem saber o que os advogados pensam, né? Os advogados são formadores de opinião. Também. A sociedade é preocupada e quer saber o que a advocacia pensa. Então nós somos favoráveis ao lockdown, mas nós também temos que observar que uma medida restritiva como essa, por mais dura que seja, ela tem exceções. E essas exceções visam a continuidade da nossa sociedade nos seus elementos mais básicos. A advocacia é um desses elementos. E quem diz isso não sou eu, é o texto constitucional. A própria Constituição coloca a advocacia como atividade essencial à justiça. Então não é por causa da pandemia que as pessoas deixaram de ter os seus conflitos. Os conflitos continuam existindo e as pessoas precisam ainda encontrar soluções para esses conflitos. E a solução para o conflito passa pelo trabalho do advogado. Então a advocacia é função essencial, reconhecido no nosso sistema pela Constituição, e o próprio decreto municipal que estabeleceu o lockdown excepcionou a advocacia como atividade essencial. Isso está lá no item 39 desse decreto municipal, atividade jurídica. Então, o que tem acontecido? Qual é o problema que nos traz aqui? Apesar do sistema jurídico ser muito claro, apesar do decreto expressamente excepcionar a advocacia, a gestão penitenciária, mais uma vez, de forma ilegal e arbitrária, cerceia o direito, não apenas nosso da advocacia, mas daqueles que estão sob a custódia do Estado. As pessoas que estão lá sob a custódia do Estado estão tendo seus direitos negados pela gestão penitenciária, porque não podem ter acesso a um advogado nesse período.
isso é gravíssimo, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá em termos de saúde, a gente não sabe o que está acontecendo lá em relação à própria vida dessas pessoas, e o andamento do processo também é prejudicado. Então, a Ordem, ela, quanto instituição e toda a advocacia santarena, ela se insurge contra essa situação, se indigna com essa situação, né? Porque impedir o exercício da advocacia é ferir um dos elementos mais básicos da vida em sociedade. O que nós estamos pensando, Oswaldo, em fazer em razão dessa situação? Ingressar com uma ação de mandado de segurança que será protocolada ainda hoje na Justiça Federal. Por que a Justiça Federal? Porque envolve a OAB, que é um ente que atrai essa competência para a Justiça Federal. E nós vamos ingressar com essa ação, pedindo que, da mesma forma que o decreto municipal estabelece, seja mantido a advocacia em seu pleno funcionamento, com acesso dos advogados à penitenciária para atendimento dos seus clientes, porque é função essencial. É isso que nós estamos pleiteando, não é nada além daquilo que o próprio sistema jurídico nos resguarda, nos estabelece. Ok, bem, só para o internauta ficar bem atualizado, estamos conversando aqui, gravando com o Dr. Ítalo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Então, como ele disse, essa petição deve ter entrada hoje ainda, é isso? Ainda hoje, Oswaldo. Essa ação é um mandado de segurança, é uma ação de natureza constitucional. Ela visa justamente atacar atos ilegais e arbitrários perpetrados pelo poder público. Quem é o autor desse ato ilegal? É o senhor secretário de Gestão Penitenciária do Estado do Pará, que foi inclusive presidente da OAB Pará e hoje é um dos maiores violadores de prerrogativa de advogado da história, né? Da história do nosso Estado e um dos maiores que se conheceu no Brasil. Uma pessoa que sabe, que tem conhecimento do que são as prerrogativas dos advogados e infelizmente é aquele que tem violado essas prerrogativas de forma constante. Mas a gente não vai se calar para isso. A advocacia se insurge contra essa situação. Vamos procurar a justiça com a certeza, com a crença de que se fará justiça nesse caso. Doutor, o que me preocupa é que me parece que essa direção do sistema penitenciário do Pará não é só essa questão hoje. Me parece que muito tempo atrás, aí, ao longo da sua permanência lá no cargo, me parece que sempre tem esses entraves, né, com a OAB. Não só paraense, no estado do Pará todo, mas muitas vezes pontuais em subseções. Perfeito, Oswaldo. Os advogados sabem disso e eu esclareço para o restante da sociedade. Desde 2019, nós estamos tendo entraves com a gestão penitenciária. Não é com a gestão local, o problema é com o secretário, né? O secretário, mas é ele que manda, ele que ordena todos os atos. Ele tem, de toda forma, impedido o exercício da advocacia. Sempre que ele pode, ele atrapalha o exercício da advocacia. Há apenas 2 semanas, nós tivemos também uma outra portaria, né, restringindo o acesso de advogados à penitenciária, sob o argumento de que pessoas, agentes públicos do sistema carcerário, estavam sendo vítimas de atentados na capital por facções, coisa que não repercutia em Santarém de forma alguma. Mesmo assim, afetou o estado todo, inclusive a nossa cidade, essa restrição. Então, através de portarias, para a população entender que são atos administrativos, o senhor secretário tenta se sobrepor à própria lei, que é o Estatuto da OAB, que é lei federal. Então, como pode um ato administrativo que é inferior se sobrepor à lei, que é uma lei nacional, feita pelo Congresso Nacional? Então, é só para a gente compreender o absurdo que está acontecendo em relação a essa questão. As prerrogativas do advogado, que não são privilégios do advogado, na verdade são meios, instrumentos, para a gente poder atender as pessoas, elas são violadas por atos administrativos. É essa situação que está acontecendo na nossa gestão penitenciária. Bem, então, só para terminar, a OAB de Santarém, juntamente com a OAB Pará, não é? Isso. Estarão tomando essa iniciativa no sentido de reverter a situação. Exatamente. Em defesa da advocacia
e, acima de tudo, em defesa da sociedade, em defesa da justiça, que é esse o papel que nós cumprimos na sociedade. E ficando claro que o decreto municipal não determina isso, pelo contrário, né? Ele considera a advocacia como uma atividade social. Exatamente, o decreto municipal foi muito feliz ao reproduzir um comando que é da Constituição, a essencialidade da advocacia. Ok, doutor Ítalo, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Oswaldo, sempre à disposição. É isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.